Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Estamos começando mais uma edição do Tete a Tete e hoje em altíssima velocidade. Vamos falar com um dos maiores pilotos de motociclismo do mundo e é brasileiro. São 245 provas só na MotoGP, o Mundial de Moto Velocidade. Ele que já venceu 7 provas, subiu ao pódio em 32 oportunidades, 20 temporadas disputando o Mundial de Moto Velocidade. Estou falando do Alexandre Barros. Alexandre, hoje nós estamos aqui na sede da sua equipe. Você deixou as pistas e passou a ser dono de equipe. E tem uma garotada de 11 anos correndo com você, Alexandre? Boa tarde, Theo. Boa tarde, todo mundo. Sim, isso foi um projeto que nasceu em 2012, a equipe Alex Barros Racing, né? E, na verdade, foi porque meu filho estava voltando para o Brasil, que ele tinha feito algumas coisas na Europa, e acabei trazendo um piloto da Argentina também, de 18 anos, né? Eram 2 novos. E acabei colocando na categoria 1000. Então, não foi uma coisa, não foi planejada para ficar desse tamanho, mas foi acontecendo as coisas. E desde o momento que eu criei a equipe em 2012, eu tinha o desejo de dar oportunidade a novos, criar uma equipe de categoria de base que não tinha na época ainda, essa categoria. E assim que entrou em 2013 a categoria, a gente investiu nessa categoria, a equipe fez um investimento próprio também, porque é uma coisa que eu tenho de desejo pessoal, de tentar ajudar alguns esportistas novos, dar oportunidade. Na verdade, até encurtar o caminho e oferecer aquilo que eu não tive também. Quer dizer, tive oportunidades, tive possibilidades, mas melhorar isso ainda mais para eles, encurtar esse caminho e dar um aprendizado para eles que pode acelerar o aprendizado deles para eles chegarem mais competitivos no Mundial. Aqui na sua equipe você tem essa garotada de 11 anos andando a quase 200 km por hora. Você tem a 1000, onde você trouxe piloto da Europa para correr junto dentro da sua equipe. E você está muito bem, né, na categoria, em todo sentido, em todas as categorias, né? Graças a Deus a gente sempre teve um competitivo nas categorias que a gente participou. A gente conseguimos, a equipe tem 3 anos e meio, né? Esse é o 4º ano dela. A gente conseguiu ganhar os 3 títulos na categoria principal, na categoria 1000 com a BMW. Estamos líderes esse ano, nos mantemos líderes. Não é fácil, cada ano as outras equipes, os outros pilotos adversários vêm dificultando muito mais. Isso é bom, porque faz a gente trabalhar mais e impulsionar. E na categoria 250 a gente teve é o 3º ano, né? Tivemos 2 vice-títulos. É uma categoria um pouco mais difícil de trabalhar, porque toda vez que a gente consegue preparar o piloto e o piloto começa a ficar bom, a gente manda para fora. Aí a gente começa o trabalho de base de novo, né? Então são sempre pilotos novos você está lidando. O caso do Lucas Torres, que foi vice-campeão do ano passado, hoje ele está correndo lá fora, junto com a equipe Estrela Galícia no campeonato espanhol que chama Pré-Moto 3. Foi o nosso primeiro piloto, que é o seu projeto, é um projeto amarrado com a equipe Estrela Galícia do Mundial. Com financiamento globalizando tanto o financiamento aqui no Brasil, como o financiamento dele, financiando o piloto, a carreira dele lá fora, para ele chegar até na MotoGP. Isso é lógico se ele conseguir os resultados e atingir as metas. E outra coisa que a gente tem dificuldade nesse projeto é achar as crianças dessa idade, né? O Brasil ainda não tem um berço como é na Europa. Na Europa você vai para lá, você tem 1000 meninos nessa idade, com 10 anos, 12 anos, já com grande experiência, né? Aqui ainda não tem, então a dificuldade de trabalhar com a criançada é achar a idade certa para você ter o tempo de trabalhar lá, para quando ele for para fora ainda continuar jovem, ainda está dentro do range da idade que dá para projetar ele. Se a gente pega um menino de 17, 18 anos para pôr na categoria, até ele ganhar experiência e começar a se projetar lá fora, ele já está velho. Você pode pôr um exemplo, por exemplo, o Mark Marques. Ele foi o campeão mais novo da história, mas foi campeão do mundo de MotoGP com 20 anos, né? Um pouquinho fora da média, mas se você pega pilotos da Moto 2, tudo, a média mais ou menos é de 20 a 22 anos, né? Moto 3, a média é 18 anos, né? Você pode começar a correr com 16 anos. Então a gente tem que tentar baixar essa faixa etária de idade e isso é a grande dificuldade que eu encontro aqui no Brasil para a gente buscar. Então a gente fica olhando em todo que é lado, motocross, enduro, velocidade e outros campeonatos para ver se o piloto casa com a nossa linha de trabalho e aí a gente contratamos ele e começamos a trabalhar com ele. Você já viu aí que hoje no Tete a Tete, muita conversa sobre motociclismo. O Alexandre falou sobre o atual trabalho dele. Já já a gente vai falar sobre a passagem dele pelo Mundial de Moto Velocidade, pelo Mundial de MotoGP. Segura aí, é jogo rápido.
Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com Alexandre Barros, nosso representante por 20 temporadas no Mundial de Motociclismo, na MotoGP, que depois mudou de nome, mudou de categoria. Alexandre, você quando chegou lá, você saiu do Brasil com uma preparação muito curta, né? A sua carreira aqui foi em ciclomotor, algumas provas de cilindrada menor, e você entrou lá na categoria de 80 cilindradas, que hoje não existe mais, né? Aqui no Brasil tinha a categoria ciclomotor, fui campeão de ciclomotor, 50 cilindradas, 125 e a 250, que não era 250 no Mundial. Essa era a categoria máxima no Brasil. Quando eu me tornei campeão nessa categoria, eu tinha de 14 para 15 anos. E aí já tinha ganhado tudo. Surgiu a oportunidade de um convite, de fazer um teste lá fora para ver se eu tinha habilidade suficiente para poder entrar no Mundial. Quer dizer, eu saí do campeonato brasileiro para o campeonato mundial. Não teve nenhum campeonato latino-americano, ou um europeu, ou qualquer coisa no meio. Então foi um salto grande, né? E entrando na categoria de 80 cilindradas, porque eu não tinha idade. Certo. A idade mínima era 16 anos e eu tinha 15. E a gente teve que falsificar a idade, isso foi coisa do meu pai. É mesmo? Você falsificou a idade para entrar? Falsificou a entrada no Mundial, pior que assim, eu tinha 15 anos com cara de 12. Era pior ainda, né? Então as pessoas me olhavam muito de lado. Mas na hora que eu comecei a correr e viram a maneira que eu estava andando, não foi criado muito problema, não. Vieram a descobrir isso uns 3, 4 anos depois. Bom, Alexandre, nós tivemos uma época auge do motociclismo, do Mundial de Moto, aqui no Brasil, quando ele foi disputado de 87 até 89 em Goiânia. E você participou em 88 como convidado e em 89 já disputando a temporada toda de 250 cilindradas. Você lembra dessa época? Lembra do Autódromo de Goiânia lotado, a movimentação na cidade? Acho que eu lembro. Lembro, inclusive, em 87, que eu estava no 80 naquele ano e não tinha, né? Só traziam a 250 500 naquela época. A 125 80 não fazia as corridas fora da Europa, né? Por causa de custo. Então eu até ajudei a narrar a corrida. Foi a minha primeira experiência, com 15 anos. E aí, com 16 anos, eu tive a oportunidade, 17, eu tive a oportunidade de estar presente na corrida, porque eu voltei para o Brasil, corri o Campeonato Brasileiro, aí corri com um white card, que eles chamam, né? Piloto convidado. Eu cheguei a cair, estava acho que em 18º, caí. E no ano seguinte, fiz um 10º lugar. E para a categoria, eu estava com uma moto privada, né? Naquela época era as motos oficiais e as motos privadas. Era muito diferente naquela época, né? Naquela época você já entrava com a moto inferior e também tinha os pneus, né? Que não era monocomposto, era monomarca. Tinha a Michelin, tinha a Dunlop, tinha várias marcas. Então você também tinha diferença de qualidade de pneu. Então os pilotos de fábrica justamente tinham os melhores pneus e os pilotos privados tinham pneu, vamos lá, nível B, vamos dizer assim. Então você já chegava perdendo no pneu e perdendo na motocicleta. Era muito difícil. E eram 15 motos oficiais. E aí, aquele ano, eu consegui me destacar como o melhor piloto privado, que falam que é as motos compradas, né? Não é as motos oficiais. E isso me abriu a oportunidade tive um convite para ir para a categoria 500. Mas foram anos que eu lembro muito bem. A categoria, lógico que a Goiânia era muito menor do que é hoje, né? Então, centralizava muito ali na pracinha, ali perto do Hotel Castro, ali. Eu ficava lotado, e era muito concentrado, né? O pessoal ficava todo mundo lá de moto, quer dizer, mobilizava a cidade inteira naquela época. Bom, aí você, depois de um tempo na 250, passou para as 500 cilindradas. Nas 500 cilindradas, você correu de Cagiva, Suzuki, Honda e Yamaha. Correu na equipe oficial da Suzuki, da Honda, da Yamaha. E da Cagiva também. E da Cagiva também. Então, você conseguiu 5 quartos lugares no campeonato, mundial, né? Por que de repente você não conquistou o título, Alexandre? Você bateu na trave muitas vezes. Então, assim, a categoria principal do motociclismo, assim como a categoria principal do automobilismo, para quem está no meio e tem um pouco de conhecimento, sabe que não é só esportividade, existem interesses comerciais também, né? Eu sentia, agora eu posso falar um pouco mais abertamente, eu sentia dificuldade às vezes numa contratação ou numa repasse de peça. Você sabe que a categoria, a cada corrida, tem peças novas. Certo. Seja, isso é um laboratório contínuo, você não para de se desenvolver. Toda corrida tem coisa para testar. Isso na Fórmula 1 você pode reparar que é assim. E naquela época, eu me recordo bem, que eu acompanhava muito moto naquela época, eu comecei narrando corridas de moto no Autódromo de Goiânia, no som ambiente. Eu estava nos 3 GPs no Autódromo de Goiânia, então eu comecei realmente no motociclismo. E naquela época tinham muitos testes. Não era que testava, tem teste coletivo, não era limitado. Eu me lembro do Wayne Rainey realizando teste em Goiânia, do Ed Lawson
realizando teste em Goiânia. Então se testava muito naquela época, só para o que você estava dizendo. Então isso foi também uma das coisas que mudaram depois no futuro para equalizar também, porque as equipes oficiais sempre têm mais dinheiro que a equipe privada. Então eu acabava treinando mais. Eu cheguei, teve época na Suzuki que eu cheguei no Brasil dia 23 de dezembro, dia 2 de janeiro eu ia embora. Fazia 6.000 quilômetros com a motocicleta antes de começar a temporada. Isso é muita coisa dentro do circuito. E depois isso foi limitando, logicamente, para equalizar um pouco todas as equipes. Hoje os treinos são coletivos, assim como é a Fórmula 1, acredito que a Fórmula Indy deve ser igual. Para quê? Baixa o custo para todo mundo e todo mundo tem a mesma quantidade de dias dentro da pista para poder fazer os seus treinos, né? A não ser os pilotos que são de testes, que não correm o campeonato. Esses podem testar à vontade. Isso foi depois, mas naquela época até ainda, e ainda hoje, as equipes, frequentemente, quando você está numa equipe oficial, toda etapa, toda, sem exceção, tem coisa nova chegando. E você é um piloto satélite, ou é um segundo piloto, você sempre pega o depois. E o depois é porque já tem alguma coisa nova do outro lado. Então, assim, como é um campeonato muito disputado, a gente briga por décimos, mas com muita sutileza, se falar um décimo não é muito. Um décimo na corrida é muito. Se você dá 20 voltas, você abre uma barbaridade de tempo, né? E aí acontece que você está espremido, você está andando no limite, e quando você quer fazer um pouco mais, acaba se acidentando, né? Porque você está andando mais forte do que deveria, né? E acaba caindo. E sofre acidentes, isso pode fazer sequências de se machucar e ficar fora, afastado também. Mas assim, eu tive minhas oportunidades, mas... muitas vezes nessas oportunidades que você teve, você não teve o mesmo tratamento, de repente, do seu companheiro de equipe? Teve algumas diferenças. Na equipe Cagiva não era uma equipe vencedora na época, eu entrei numa equipe que era a Minardi, vamos dizer assim, né? Comprando com a Fórmula 1. Então não é uma moto que eu nunca tinha ganhado, e para fazer experiência não tinha uma certa pressão, mas não era uma moto competitiva de ponta. Quando eu entrei na Suzuki, que realmente era uma equipe de ponta, com Kevin Schwantz, aí eu tive a oportunidade. Só que, é lógico, ali o Schwantz tinha que ganhar naquela época, até porque eu entrei e o Kevin Schwantz já era aquela estrela, né? Consegui ganhar um GP nesse ano, disputei na frente, a minha moto era muito igual a ele, mas se tivesse que disputar o título, se tivesse eu atrapalhando, é lógico que isso seria conversado, né? Na equipe Honda eu tive uma oportunidade na equipe oficial, que foi no ano de 2004, que eu entrei na Repsol. E nesse ano a Honda não focou dentro da equipe. Quando eu corri com a Yamaha, não era equipe oficial. Tinha o peso de oficial, mas era a Tech 3, que é hoje a equipe Monster que corre no Mundial, né? Que tem a equipe do oficial com o Valentino Rossi e o Lorenzo. E a equipe Tech 3, onde está o Paul Espargaró e o Smith, o Brad Smith. Essa era a equipe, né? Então, aos olhos dos outros, parecia que tinha um tratamento oficial, mas não tinha, né? E foi um ano muito difícil para a Yamaha, esse ano. Você se lembra, na sua época, nas 500 cilindradas, na categoria principal, você se lembra de uma equipe que não era equipe oficial disputando o título? Aconteceu, o Biaggi, quando entrou na 500, ele estreou ganhando no Japão com a equipe Kanemoto, né, que não tem mais hoje, né? E teve também outro piloto que foi o Luca Cadalora, com a equipe Kanemoto também. E toda vez que teve disputa de título, até metade do campeonato eles atrapalharam bastante. A Honda se preocupou, mas da metade do campeonato foi dado um jeito. Foi dado um jeito porque desenvolveram o material e a moto melhorou muito e não tinha mais condições. Alexandre, com esse currículo que eu já falei de você, 32 pódios, 245 provas, são 20 anos correndo em categoria mundial de moto. Você acha que aqui no Brasil o seu nome deveria ser mais respeitado? Nem eu que devo responder isso, Theo. Eu acho que é uma coisa que é o público. O público me respeita, em geral me respeita. É lógico que a Europa tem muito mais conhecimento, muito mais o motociclismo é muito mais divulgado, muito mais lá fora, né? Na época que eu corria hoje, o motociclismo cresceu. Se a gente olhar antes da época que eu corria no Mundial, né, que eu corria o Campeonato Brasileiro, não tinha transmissão, não tinha nada. Sim, a informação era zero, né? Sim. Hoje também a tecnologia cresceu e a comunicação se tornou tudo muito mais próximo. Mas hoje nós tínhamos 100 pilotos brasileiros e tem transmissão de corrida de MotoGP no Brasil. E não temos nenhum representante. Então, a motociclismo tem um mercado importante aqui no Brasil. Nós somos a 4ª maior economia de motocicletas do mundo. Existe uma pressão das fábricas relacionada ao campeonato que precisa de uma etapa na América do Sul, principalmente no Brasil. E precisamos ter um representante à altura também. Aí entra o meu trabalho, que é justamente o que eu estou desenvolvendo, porque não adianta ter a MotoGP no Brasil também e nós não temos um representante, mesmo que seja na categoria Moto 3. O que acontece? O GP vai ter vida curta, porque os interessados, que somos nós, que somos os fanáticos, acompanhamos, mas a massa grande não vai acompanhar, né? A gente pode citar agora mais, o surf sempre foi uma coisa, foi sempre acompanhada, mas o surf agora.
Sim. Ou como foi o Guga no tênis. Exato, já tivemos o Guga. Então, assim, toda vez que você tem um ídolo, o esporte cresce na hora. Se distorce dentro do país, ele se destaca, né? E é o que a gente precisa dentro do motociclismo nacional. Não é um trabalho fácil, mas vamos conseguir. Segura aí, daqui a pouquinho tem muito mais tete a tete para você, hoje conversando com o Alexandre Barros. Você está ouvindo aí no fundo barulho de carro, de moto, de caminhão, é que estamos numa marginal ao lado de uma rodovia. Já já, mais Alexandre Barros para você aqui no Tete a Tete. Jogo rápido. Estamos de volta aqui no Band Esportes com Tete a Tete, hoje conversando com Alexandre Barros, falando muito de motociclismo, claro. Alexandre, como é que você analisa o momento do motociclismo de competição aqui no Brasil? Eu acho que o motociclismo está na sua melhor fase do que eu já presenciei de história aqui no Brasil. Desde 78 que eu estou dentro do campeonato nacional e quando eu estava no Mundial vinha sempre ver a última etapa, que eu já tinha parado de correr, vinha ver assistir a última etapa. O motociclismo, mesmo que a economia do Brasil esteja agora num momento delicado, a competição de motocicleta cresceu muito nos últimos 4 anos, mas muito. E, em termos de tudo, de organização, de competitividade, nível das equipes, nível dos pilotos, pilotos estrangeiros correndo, público presente em pista, patrocinadores, empresas que não só do setor investindo, mas fora do setor, que é o caso da Estrela Galícia, que está aqui conosco, que é bebida. O visual das equipes, né, o nível da equipe que eu falo, vestido, sistema do box, transportes, e vem crescendo. Cada ano você vê esse crescimento dentro. Eu acho que o motociclismo brasileiro passa por um momento muito bom e temos espaço ainda para crescer. Mesmo perante essa crise, que não é fácil para ninguém, existe espaço ainda de margem de crescimento. Então, eu acho que os próximos 5 anos vai ser fundamental para nós. E você tem exportado, você e outros pilotos, eles têm corrido lá fora? Tem mais gente saindo nesse momento ou não? De momento não. Eu exportei um piloto, foi o caso do Lucas Torres. Está no Campeonato Espanhol. Está no Campeonato Espanhol de Pré-Moto 3, que faz parte do nosso projeto, a gente administra a carreira dele, né? E ele está dentro da equipe Estrela Galícia com o Emílio Zamora, que é um outro ex-piloto, que é o dono proprietário da equipe, né? Esse é o projeto que a gente faz junto com a Estrela Galícia Brasil e Europa, tá? Que tá linkado. Tem o Matias do Senar, que ele é um piloto que corre o Campeonato Mundial de Superstock, que é junto com a Superbike no Mundial, e ele corre aqui conosco, né? E nós trouxemos o Sebastião Porto. O Sebastião Porto é outro sul-americano de grande renome. Eu tive no Mundial, o Sebastião Porto correu 12 anos no Mundial, foi vice-campeão do mundo. Ele se retirou, voltou a correr e está conosco correndo também, né? Que é um piloto que voltou a correr e está aqui no Brasil. E não conseguiu ganhar a corrida ainda. Apesar de ter se machucado, ele fez um terceiro e um quarto, que nunca tinha andado de 1000 também. Era a categoria sempre de Moto 2 e 250. Então o Brasil, hoje ele está mais importando, porque existe uma dificuldade na Europa, em termos de campeonatos nacionais, todos, espanhol, italiano, alemão, existe nesse momento uma dificuldade. Na Europa está se estabilizando, mas os campeonatos caíram muito de nível econômico. Então, alguns pilotos vê a oportunidade de tentar fazer carreira aqui no Brasil. As fábricas aqui no Brasil têm investido nas categorias de moto? Tem. A Honda sempre esteve presente, né? Sempre foi a fábrica que sempre investiu muito no motociclismo no Brasil há tantos anos. A BMW a gente conseguiu trazer, que é uma fábrica que não tem tradição em motocicleta, e depois do lançamento desse modelo, né, dessa MRR, que é uma moto esportiva, está presente no campeonato conosco desde 2012, desde que foi lançada a motocicleta, né? E tem outras fábricas. Você tem a Suzuki, que está no campeonato, a Yamaha, a Ducati, enfim, fábricas entrando, até a Triumph está entrando agora. E a gente espera, é importante essas marcas entrarem no campeonato. Eu acho que existe interesse deles. Na sua carreira de quase 25 anos dentro das pistas, você mudaria alguma coisa, Alexandre? Apesar de todos os erros que eu fiz na minha vida, que a gente não é perfeito, eu sou feliz por ter chegado onde eu cheguei, entendeu? Queria mais? Queria. Mas eu estou tendo a oportunidade de fazer uma equipe e estou tendo uma oportunidade de trabalhar com a garotada, de fazer uma coisa que eu gosto. E o que você fala para a garotada? Fala assim, olha, eu tive essa carreira aqui, o mais importante hoje para você, de repente, chegar onde eu cheguei ou ir mais longe é isso. O que basicamente você fala para a garotada? Acho que o mais importante que eles entendam é que os pais deles estão dando uma possibilidade para eles, porque os pais têm que autorizar isso, eles fazerem o que eles têm. E eles estão tendo uma chance na vida que poucos pilotos na face da Terra têm. Esse projeto tão completo.
entendeu? De estar sendo financiado e tendo um ex-piloto de MotoGP, fábricas ou patrocinadores por trás já sustentando isso, e não é só para agora. Dando certo, vai sustentar a sua carreira no Mundial. Isso é uma coisa muito difícil de se achar em qualquer país. Em qualquer país. Então é um projeto que eu tenho um carinho muito grande. Agora, analisando a história dentro da pista, eu que nunca corri e principalmente nem andei de moto de mais de, sei lá quanta cidade, uma Garelli, né? Uma scooter, a gente observa e eu penso que o limite de um piloto de moto, ele vai além do limite de um piloto de Fórmula 1, por exemplo. Porque moto errou, é chão. Fórmula 1 errou, você pode encontrar pneu, pode rodar. Você acha que o seu limite dentro da pista é um limite maior de quem corre com um veículo de 4 rodas? Como você lidar e o limite do carro, você pode abusar um pouco mais, ele te permite erros, né? E você erra um pouco e corrige e volta, sem consequências. A moto, você respeita um pouco mais o limite quando você anda. Então, quando você está acostumado a lidar com a motocicleta, a respeitar esse limite desse jeito, e quando você vai bastante de contra ele, quando você sobe num carro, você se sente muito mais, fala assim, isso aqui eu vou tirar a direita. Não é ser rápido, é andar perto do limite. Às vezes no limite não quer significar que você está sendo mais rápido que um piloto profissional, né? Não, você consegue derrapar, sair de frente, você abusa um pouco mais. Porque o veículo te permite isso, sem você sofrer consequências no seu corpo. Então, essa é a grande diferença, né? Mas para os dois exige técnica. Para muita gente que não acompanha a motocicleta, acha assim, ó, vê pela primeira vez a corrida de moto, fala assim, poxa, o cara é louco fazer o que ele faz. E é completamente o oposto, né? Precisa de muita frieza e muito trabalho técnico por trás. É lógico que depois de uma série de tempo de treinamento que você faz, você tem condições de andar daquele jeito, né? Mas um piloto, para ser campeão, acredite se quiser, ele tem que ter muita frieza. Ao contrário de ter sangue quente. O sangue quente não dá certo aqui. Isso é o que eu falo muito em cima dos pilotos quando estão disputando. Saber ser inteligente em cima da motocicleta, não é só instinto. O instinto não leva você a ser campeão. Talvez leve você a ter uma vitória, mas não um campeonato. Um campeonato precisa ser pensado, trabalhado, elaborado, trabalhar suas deficiências, melhorar sua técnica, né? E depois aprimorar. Existe o risco? Existe. E principalmente o risco existe quando você está disputando uma última volta, que aí sim, você já está no limite, não tem de onde tirar, e você toma um risco de ultrapassagem. Isso faz parte também da competição. Mas o volta a volta, a constância, não é assim. Quem faz isso normalmente se machuca e não consegue levar resultado para casa. Bom, se eu fosse apresentar um evento e fosse te introduzir de repente para você fazer uma palestra, como é que você gostaria que eu fizesse essa introdução falando da sua carreira, falando de você como gente mesmo, como homem? Está querendo me pôr em sinuca de bico. Mais do que passou 25 anos em cima de uma moto? Até uma pessoa que luta pelos seus ideais e pelo seu sonho e que mantém um caminho certo. Eu sempre fui muito certo, sabe? Tenho meus erros, mas uma coisa que eu prezo muito é a maneira do caráter das pessoas de trabalhar, da transparência. Eu acho que é por aí. Bom, esse foi o Tete a Tete com Alexandre Barros. Obrigado, Alexandre. Sucesso com a sua equipe, com o seu projeto. Obrigado. E marcamos novo encontro aqui no Band Esportes na próxima semana com mais um convidado. Um forte abraço e cuide-se bem.